Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre diagrama de classes. Bom, classes possivelmente vocês já conhecem, porque vocês já estão habituados a programar numa linguagem orientada a objetos, que é a linguagem Java. Mas nesse vídeo vamos entrar em detalhes relembrando o que é classes e por que nós pensamos em classes, né? Ou até mesmo que nós pensamos numa linguagem orientada a objetos em objetos. Bom, no exercício da semana passada, eu passei alguns diagramas para vocês identificarem elementos gerais e associarem esses elementos a alguns códigos por meio da análise de um código-fonte que eu também passei nos exercícios. Bom, observando, vocês podem identificar alguns retângulos, algumas linhas, né, alguns textos, e nós vamos desmistificar este diagrama ao longo deste e dos próximos vídeos. Bom, então, para começar, vamos voltar e vamos compreender o mundo a partir do óculos da orientação a objetos. Então, nós vamos visualizar o nosso mundo, na verdade, a parte que nós desejamos compreender para desenvolver o nosso sistema, usando uma abstração, que aqui chamo de óculos da orientação a objetos. Bom, o óculos da orientação a objetos nos diz o seguinte, que devemos ver o mundo como um conjunto de objetos. E esses objetos, eles vão conversar entre si, eles vão colaborar entre si para produzir os resultados que nós desejamos como programador. Bom, então, nós vamos ver o nosso sistema com um conjunto de objetos que se colaboram. E então, seguimos o paradigma orientado a objetos, que é uma forma de abordar um problema. Neste caso, a construção de um sistema, de tal modo que a gente compreenda as suas partes, né, e consiga programar estas partes que comporão nosso sistema final. O paradigma de orientação a objetos, né, ela foi definida por Alan Kay, né, que se baseou no que ele chama de analogia biológica. Então, analisando os sistemas, por exemplo, o sistema nosso respiratório, nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema digestório, até mesmo, né, outros sistemas que não compõem o nosso corpo humano, né? Por exemplo, o sistema solar, ele observou que os sistemas são formados por elementos, aqui nós identificamos como objetos, e esses objetos eles possuem algumas características em comum. E aí então fundou-se a orientação objeto. Né? Então ele imaginou que um sistema de software ele pode funcionar como um ser vivo. Um ser vivo então é formado por partes de um sistema e esses sistemas são compostos por unidades menores, e aí são as células. Bom, as células também deram algumas ideias a Alan Kay para a construção de alguns princípios da orientação a objetos. Possivelmente você já ouviu falar, que é a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Alguns desses princípios nós iremos ver durante os próximos vídeos. Na linguagem orientada a objetos, então nós observamos o sistema como objetos que devem ser combinados de forma a cooperar para realizar uma tarefa em comum. A tarefa em comum, então, é a funcionalidade que o software deve dispor ao seu usuário, ou aqui, né, nossa modelagem orientada a objetos, aos atores. E a programação orientada a objetos, ela é um modelo de programação baseado em conceitos, tais como objetos, classes, encapsulamento, herança e polimorfismo, dentre outros. Então, um programa orientado a objetos vai ser uma forma de estruturar esse conceito para construir um sistema. Nós utilizamos a análise e o projeto orientado a objetos para nos guiar até
definir uma modelagem, um modelo que os programadores devem seguir para construir o código. Essa análise e o projeto orientado a objetos, ele vai se basear em objetos e não em procedimentos. Talvez fique um pouquinho difícil para você, aluno do nosso curso integrado, compreender a ideia de pensar somente em procedimentos, né? Porque vocês já estão habituados desde o início do curso a organizar o código por meio de uma linguagem orientada a objetos, que é o Java. Bom, mas antigamente nós pegávamos um problema, definimos a solução em código, né? Pensando em dados globais e em procedimentos, né? Seriam como se fossem métodos, né? A qual nós chamamos de procedimentos ou funções, que executavam algumas conjunto, né, de instruções referentes a esses dados e aos dados globais. Enquanto que na programação de objeto, nós temos que pensar quais são os objetos, que dados eles possuem e quais são essas instruções e como as instruções são encadeadas para modificar esses objetos a fim de atender às funcionalidades desejadas. Nós teremos métodos, né, e dados em um determinado objeto. Bom, e cada objeto pode ter seus dados e os seus métodos, diferem um objeto de outro, né? E com isso nós compomos ali um programa orientado a objetos. Então, nós devemos, pela orientação a objetos, usando o óculos da orientação a objetos, nós temos que identificar os objetos que pertencem ao mundo real, que nós desejamos trazer internamente para o computador e representá-los na memória do computador. E para isso nós utilizamos o princípio de abstração. Então, como nós estamos lidando com a representação de um objeto do mundo real, então, né, nós temos, por exemplo, uma padaria. Precisa representar alguns procedimentos da padaria quando eu quero inserir um sistema da padaria. Um sistema de vendas. Então, quais os objetos que são envolvidos em uma venda dentro desse contexto da padaria. Então, nós temos que observar ele. Observar usando o óculos da orientação a objetos. Então, como é que a gente vai observar? A gente precisa observar, identificar e representá-lo de alguma forma dentro do nosso sistema. Então, nós temos que pensar o que é útil a este objeto que eu identifiquei. Ele precisa estar dentro da memória do meu computador. E que é pertinente a este contexto, que é o sistema de vendas para uma padaria. E assim, então, ao identificar o objeto, nós vamos definir a sua classe, né? Já veremos sobre relembrar o que é classe, que você já conhece, né? E então definir a responsabilidade da classe que está sendo criada. E observando este objeto do mundo real, nós não queremos trazer todas as suas informações, todos os seus detalhes, mas apenas uma parte que é pertinente ao contexto, né? Então, por exemplo, um sistema de chamadas de aula, né? Eu vou ter o professor faz a chamada, eu tenho o conceito de aula, eu tenho os alunos que assistem às aulas, né? Entretanto, para esse sistema não faz sentido eu guardar, por exemplo, a informação da cor do cabelo dos alunos, se o cabelo é curto, se o cabelo é longo, se tem cabelo, né? Ou então, como é que é a altura do aluno? Não faz muito sentido. Então, observar o mundo e apenas retirar os detalhes que são pertinentes para o contexto é abstração. Bom, então, aqui a gente tem a definição de Mello e Silva para o conceito de abstração. E a abstração é o princípio pelo qual nos concentramos nos aspectos essenciais de um problema, ao invés de seus detalhes. Assim, é a nossa capacidade de ignorar detalhes para focalizar nos cenários mais abrangentes. Então, aqui nós temos um objeto, né, do mundo real, um gatinho. A dona do gatinho o vê como um pet. O que ela faz com o pet, né? Ela alimenta, ela faz carinho, ela cuida e se estiver doente, ela leva ao veterinário. Agora, a veterinária, ela vai enxergar o mesmo objeto de uma forma diferente. É porque ela não está interessada em si, né, sobre deixar o gato mais bonito,
né, mais atrativa, ou ficar fazendo carinho no gato, embora ela possa fazer isso, né? Mas ela está interessada, um interesse maior em a saúde do animal. E para isso, ela precisa saber, né, como é que tá o gato em aspectos físicos externamente, quanto também internamente. Então, como aqui, por exemplo, né, a sua estrutura óssea, seu sistema digestório, né, se ele está obeso, se ele está triste, certas informações, para identificar o motivo, né, que geralmente a gente leva ao veterinário quando o animal está doente. Bom, então, aqui são duas pessoas observando o mesmo objeto, mas com abstrações diferentes, né, de acordo com o interesse ali frente ao contexto que ela participa. Um outro conceito que é importante, né? Nós vamos construir o código e não é interessante a nós escrevermos o código desorganizado. E por meio também da abstração, nós vamos dividir esse objeto que nós estamos vendo do mundo real em módulos, em partes, ou até mesmo o problema em subproblemas. Então, a modularização visa dividir o problema em subproblemas, seguida novamente em subproblemas e assim por diante, até que os problemas individuais se tornem suficientemente pequenos para serem fáceis. Aqui é a aplicação da técnica dividir para conquistar. O problema é muito grande, então construir um software é uma tarefa complexa. Vamos dividir em partes? Então, se eu tenho, por exemplo, um supermercado, quais são as partes que compõem o supermercado? Num sistema, na questão de funcionalidades, de gerências. Né? Então, eu sei que eu tenho a parte da compra, a parte do estoque, a parte das vendas. Né? Eu também tenho a parte de marketing. Eu vou dividindo em subproblemas. A parte das vendas, o que eu tenho? Eu tenho certos atores que participam. Esses atores, o que eles precisam fazer? Olha, ele precisa iniciar um caixa, ele precisa encerrar o caixa, ele precisa cobrar, né, uma compra, precisa passar os produtos que estão ali naquela compra. Se o cliente tiver, por exemplo, se o mercado dispor de algum recurso, de alguma, por exemplo, de uma fidelidade, né, perguntar ao cliente se ele participa de algum programa de fidelidade, registrar isso antes de nova compra. Então vamos dividindo em pequenos, os grandes problemas em pequenos problemas até que eu consiga código para aquele pequeno problema. Né? Então, uma vez que nós resolvemos cada um dos pequenos problemas, né, nós não pensamos nos detalhes do restante. Né? Focamos naquilo lá e trazemos uma solução. Né? E essa é uma parte de um bloco que vai participar da construção, toda a construção faz parte do nosso sistema. Então, a modularização é um processo de dividir coisas grandes, o problema, em partes menores. Se nós juntarmos a modularização com a abstração, significa o quê? Então, nós temos que desenvolver um determinado software. Então, nós vamos modularizar, quer dizer, quebrar ele em partes, a partir do princípio da abstração, que é o que é importante para o meu software. Tá? Então, nós utilizamos a modularização e a abstração para construir componentes, ou seja, partes do sistema, que irão compor outros componentes mais complexos. E a modularização e a abstração, elas vão se complementar mutuamente, principalmente aqui na orientação a objetos. Bom, nós falamos tanto, né? Orientação a objetos, né? O que é um objeto? Um objeto é qualquer coisa tangível ou intangível do nosso mundo real. Então, por exemplo, né, um determinado produto, né, um pacote de arroz, ele é um objeto do mundo real. Uma caneta de uma determinada marca, ela é um objeto do mundo real. Então, temos, por exemplo, aqui 3 canetas. Cada uma das canetas é um objeto do mundo real. Entretanto, né, a gente sabe que ele é um objeto, né, nesse conceito de orientação a objeto, porque tudo para orientação a objetos é um objeto. Então, tudo que a gente enxerga pelo óculos da orientação a objetos é um objeto. Só que cada um desses objetos, né, eles têm a sua identidade e a sua unicidade. Né? Essa caneta, não é esta caneta, né? São objetos diferentes. E eles possuem características. Né? Se nós observarmos aqui, todas as canetas, né,
possui uma tampa, né? Possui uma cor, ela vai possuir tinta, que é a carga da tinta, né? Ela possui também o bastão para a gente poder segurá-lo, né? Agora, se eu trazer uma outra caneta, veja que essa já é um tanto quanto diferente das outras, mas também é uma caneta, né? Enquanto aqui o tubo é transparente, o tubo não é transparente. Então, um objeto, ele possui a sua identidade, que é o que difere ele de outros objetos, como, por exemplo, este outro objeto, né? Então, ele é diferenciado de outros objetos a partir dos seus comportamentos e do seu estado. Bom, e agora, então, nós entramos em relação às características, né? Bom, basicamente, os atributos que vocês programam lá, né, são as características dos objetos. São valores relacionados às suas propriedades. Essa caneta, ela tem um diâmetro, o tubo tem uma circunferência, né? Ela tem uma tampa e ela vai escrever de uma determinada cor. Esta outra caneta, né, que são bem parecidas, né, elas se diferem em algumas questões, que é o que? A cor da tampa, que simboliza também aqui a cor da escrita da caneta, da tinta da caneta. Mas elas possuem também quantidade de carga de tinta diferentes, porque uma foi mais usada do que a outra. Então, essas aqui são as características que nós temos de um objeto. E o conjunto dos valores dos atributos de um objeto vai definir o estado deste objeto. E quando nós falarmos, então, estado de objeto, nós estamos referindo a todo o conjunto de valores atribuídos às características, aos atributos do objeto. Bom, e todo objeto também ele vai possuir um comportamento, né? E aí vão ser traduzidos na programação como métodos que vão ser programados por vocês, programadores. Bom, e os comportamentos são ações que os objetos podem realizar. Então, se nós pensarmos, o que nós podemos fazer com esta caneta? Bom, no contexto escolar, nós podemos escrever. Ok? Então, por exemplo, escrever é um comportamento para este objeto. E analisando que todas essas são canetas, né, nós podemos criar uma abstração. Né? Até mesmo porque é caneta, caneta, caneta. A palavra caneta em si ela é uma abstração. Né? Então, essa ideia que nós temos é um molde, uma forma para os objetos que nós encontramos no mundo real. Então, classe é um modelo ou esquema a partir do quais os objetos podem ser criados na linguagem orientação a objetos. Uma classe vai definir as características, que são os atributos, e os comportamentos, ou seja, os métodos, para um determinado objeto. Então, quando eu pensar em uma caneta, eu tenho então uma caneta que ela vai ter todas as características e os comportamentos que eu defini na classe, né, na classe que eu especifiquei, que eu codifiquei. Então, quando cria, além disso, né, é importante salientar o quê? Quando criamos um objeto a partir de uma classe, dizemos que estamos instanciando um objeto da classe ou criando uma instância da classe. Então vamos a um outro exemplo. Considere o contexto que eu tenho uma revendedora de veículos e eu tenho todos esses veículos no meu pátio que eu desejo vendê-los. Então, precisa observar, todos são veículos, né? Carros, se for a gente for usar a palavra mais específica, né? Todos os carros eles têm cor, têm um tamanho, né? Quantidade de portas, né? Tem rodas, tem diversas coisas. Mas no caso de uma revendedora, o que importa? Então a gente analisa os requisitos. Como funcionário, desejo cadastrar um carro informando a placa, o RENAVAN, o modelo, o fabricante, o ano de fabricação e o ano do modelo, para que a aplicação possa saber os carros que estão disponíveis para serem vendidos. Então aqui eu peguei uma história de usuário no contexto desse sistema de vendas de veículos. E a história de usuário já me dá algumas informações. O que é pertinente eu guardar de informações do carro? É o número de portas? É o diâmetro do pneu?
Não, né? Aqui me diz o quê? Que é a placa, o Renavan, o modelo, fabricante, o ano de fabricação e o ano do modelo. Bom, ok, começaram a compreender então? Então nós temos vários objetos. Entretanto, eu tenho, todos eles são carros, que é a abstração, então será a nossa classe. O que é pertinente? Então vamos usar aí a abstração. O que é pertinente no software que eu estou desenvolvendo? Que é pertinente colocar no computador o que um carro possui de características. Então, está fazendo aqui as informações. E então, nós temos como escrever isso de uma forma que é através da representação de uma classe, seguindo o diagrama de classes proposto pela UML. Então, nós temos que o nome dessa classe vai ser carro, e eu tenho as informações, características que todo carro tem neste meu contexto. Placa, Renavan, modelo, fabricante, ano fabricação e ano modelo. Então, a classe carro, ela vai representar os objetos carros existentes no mundo real. É por meio dessa classe que eu vou conseguir instanciar os objetos, ou seja, criar os objetos, eles terão essas características. E o que é, então, o diagrama de classes, já que nós estamos falando do primeiro elemento, que é o elemento central do diagrama de classes, que é uma classe, né? O diagrama de classe, ele tem por objetivo representar essas entidades do mundo real, são, então, observadas como classes, nessa abstração dos objetos do mundo real observados como classes, vão compor o sistema. Então, é aquele módulo, lembra da modularização? Na orientação a objetos, um módulo é uma classe. Então, que esses conjuntos de classes, que são conjuntos de módulos, eles vão compor o nosso sistema. E cada classe vai guardar os dados sobre ela, então os seus atributos, o comportamento que elas possuem dentro do sistema, que nós chamamos, né, de operações, e como elas se relacionam. Porque, como vimos no vídeo, na animação no começo desse vídeo, né, em um sistema orientado a objetos, né, os objetos colaboram entre si, ou seja, né, eles precisam se relacionar e trocar mensagens. O que é trocar mensagens? Invocar o método de outra classe para se colaborar e fazer o que o software necessita para atender às funções.